Bíblico, ou um apóstolo, de acordo com as qualificações bíblicas, seria aquela pessoa que foi uma testemunha da ressurreição de Cristo, ele viu Cristo ressurreto, e, portanto, essa qualificação já elimina a possibilidade de termos apóstolos modernos, porque Cristo não se manifestou a mais ninguém, além de Paulo. Paulo mesmo declara em 1 Coríntios 15 que ele foi o último a quem Cristo apareceu. O apóstolo bíblico, ele recebeu de Cristo um chamamento direto para o apostolado. Não foi chamado por uma igreja, não foi enviado por uma igreja, não foi empossado por nenhum outro apóstolo, mas o chamamento veio do próprio Cristo. Essa pessoa recebeu, eu estou pensando nos 12 Paulo, eles receberam poderes extraordinários para realizar sinais, prodígios e maravilhas, como ninguém realizou na história da igreja, e nem hoje também. Eles foram designados por Cristo para lançar o fundamento da igreja, que foi feito através da pregação inicial e depois pela escrituração dessa verdade. Eles escreveram a escritura. E como tal, eles eram inspirados e infalíveis. Eles interpretaram o Antigo Testamento de maneira autoritativa, nos dando o significado das escrituras do Antigo Testamento, revelando esses mistérios de Deus. E com isso eles se constituem numa classe única. Os apóstolos foram aqueles que lançaram o fundamento, lançaram a base da igreja. O que nós temos depois dos apóstolos são pastores e presbíteros que edificam em cima desse fundamento. Pastores e presbíteros não trazem nova revelação, não lançam fundamento, eles não têm sinais e prodígios apostólicos, eles propagam, eles divulgam e eles edificam a igreja sobre o fundamento que os apóstolos lançaram, que é a mensagem evangélica. Então, esse seria um apóstolo bíblico. E a própria qualificação deles já mostra que não podemos ter apóstolos hoje porque eles não cumprem essa qualificação. Além do que, o número 12, como eu disse, era fechado, era exclusivo e simbólico das 12 tribos de Israel e do novo Israel, que é a igreja. Paulo, então, entrando como a única exceção. Aliás, há um paralelo interessante com o Antigo Testamento, porque as 12 tribos de Israel, na verdade, tinham uma tribo que se dividia em duas. E no final você tinha quase que 13 tribos. Não é? É um paralelo interessante para os 12 apóstolos e é Paulo atuando como o movimento apostólico atual acaba trazendo alguns malefícios para a igreja. Primeiro porque oferece um modelo de liderança que não é saudável. Pessoas que lideram sozinhas, que são chefes e comandantes de organizações que eles montaram, portanto acima de crítica. É um modelo de liderança que não é compartilhado, autoritário, e que impõe respeito e submete a consciência dos seguidores. O apóstolo não pode ser contestado porque ele diz que tem revelação de Deus, que traz a palavra de Deus, que traz a visão, os decretos apostólicos. Então esse é um modelo de liderança que não é saudável, porque o cristão, a consciência dele está cativa a Deus e às Escrituras. Ele precisa ter liberdade para testar os ensinos, testar as doutrinas, as práticas à luz da Escritura e ter condições de expressar o seu desacordo com aquilo que está sendo ensinado e praticado. Então, o modelo apostólico ele é um modelo não saudável de liderança. Também um outro malefício é que, em nome do ofício de apóstolo e do título de apóstolo, algumas pessoas estão introduzindo na igreja determinados ensinamentos que são heresias. Por exemplo, práticas judaicas. Vários apóstolos brasileiros são campeões em trazer para dentro da igreja práticas judaicas, símbolos judaicos, liturgias judaicas, como se isso fosse alguma coisa superior. Uma apóstola brasileira, a Valnice Milhomes, guarda o sábado e ensina que o sábado deve ser guardado. Ideias como dominionismo, de que Deus, através do governo apostólico, está restaurando a igreja, sua condição original, preparando o mundo para a vinda de Cristo. E muitos outros ensinamentos que vêm sob forma de revelação. Deus me disse, Deus me falou, assim diz o Senhor. E quem vai contestar? Então, esse modelo de liderança apostólica, ele é mais pernicioso do que benéfico para a igreja. Quando a gente examina o Novo Testamento, o modelo de liderança que emerge é o colegiado de presbíteros. É assim que Deus pretendeu que sua igreja fosse governada.
através de homens devidamente qualificados, não um homem só, mas um colegiado de pessoas qualificadas que pudessem, juntas, debaixo da direção do Espírito Santo, governar a igreja espiritualmente e liderar como servos e não como exploradores do rebanho. Esses são os malefícios que o sistema de governo apostólico traz para a Igreja de Cristo.